Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Start. Vamos começar a nossa semana da melhor forma, que é ao lado de Deus. E eu estou aqui para encerrar a série, chamada O que Deus fez por mim. E uma responsabilidade terminar essa série. Mas deixa eu me apresentar primeiro, Meu nome é Camila, eu moro na cidade de Piracicaba há um pouco mais de 4 anos. Sou professora do Colégio Adventista já há 4 anos também, e é um prazer estar aqui. Bom, estou aqui terminando essa série durante um período. O último ano, na verdade, tem sido muito diferente daqueles que nós vivemos até então. Acho que as últimas gerações não tinham passado por algo semelhante ao que nós estamos vivendo. E por mais que agora nós já estejamos um pouco mais acostumados, por mais que não devêssemos estar assim, ainda estamos vivendo um período muito difícil. Hoje é dia 28 de fevereiro e há quase um ano nós perdemos a primeira pessoa para o coronavírus. Hoje, no Brasil, já são mais de 250 mil pessoas que nós perdemos e mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Mas nada disso é muito novo. Na verdade, epidemias como essa já aconteceram na história outras vezes, com doenças mais agressivas, que mataram mais pessoas do que o que nós presenciamos agora. E com uma medicina muito menos avançada do que a que nós temos. Mas isso não diminui em nada o sofrimento e a angústia de tempos como esse. Mas por que tudo isso acontece, afinal? Por que nós temos que passar por algo assim? Afinal, acho que todos nós já nos questionamos. Não é culpa nossa uma doença como essa, perder pessoas para uma doença que nós, enfim, nós nem conhecemos o lugar onde ela nasceu, a maioria de nós, pelo menos. Que culpa nós temos, Essas pessoas que morreram, que culpa elas tinham para ter uma doença como essa? Mas eu queria abrir a Bíblia. Vamos orar primeiro, antes de abrir a Bíblia. Oremos. Querido Deus, queremos pedir agora que Teu Santo Espírito esteja entre nós, que fale ao nosso coração, que a Tua palavra diga aquilo que nós precisamos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem, abram a Bíblia em Gênesis 2, comecinho da Bíblia. O capítulo 2 fala um pouquinho sobre aquele momento da queda, de Adão e Eva, do momento em que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o versículo 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Aqui era a advertência que Deus estava dando sobre o fruto, e nós sabemos o restante da história. Eva comeu primeiro, Adão, para não abandonar a sua mulher, comeu também o fruto. E o final do versículo 17 diz bem assim: se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, a partir do momento em que Adão e Eva escolheram morder aquele fruto e desobedecer à ordem de Deus, eles escolheram a morte. E desde então, nos milênios que vieram após esse momento nessa terra, nós também escolhemos caminhos de morte. O pecado, ele é uma forma de autodestruição. Nenhum pecado faz bem a nós. Nada relacionado ao pecado nos faz bem. E nós sabemos, o pecado já nasce em nós. Nós nascemos pecadores. Então, a partir do momento que nós nascemos, nós somos concebidos em pecado, nós
estamos nos autodestruindo. E acho que não existe um momento melhor para exemplificar isso do que o momento em que nós estamos vivendo. Esse pecado que está em nós, ao longo de milênios, fez com que a nossa raça, a humanidade, se tornasse cada vez mais degenerada. Vocês devem recordar a história do dilúvio. E, naquele momento, Deus destruiu quase toda a humanidade, apenas a família de Noé restou. Mas por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso porque a humanidade usou tudo aquilo que ele tinha colocado de bom, né, no projeto perfeito dele, todas as faculdades mentais, o físico perfeito e até então um pouco degenerado, para o mal. E os antediluvianos, eles fizeram maldades e coisas que acredito que até para nós que vivemos uma época tão difícil seria chocante. Esse foi o motivo pelo qual Deus acabou com aquela geração, deixou apenas a família de Noé para dar continuidade à humanidade. E ao longo, né, então, de milênios, nós continuamos nesse caminho de destruição, nós escolhemos o pecado e escolhemos a morte todos os dias. Mas os nossos pecados, eles não têm impacto só na nossa vida. Se Adão e Eva tivessem pecado e aquilo não tivesse impacto nenhum mais, talvez hoje nossa vida fosse diferente, mas não é assim. Os nossos pais pecaram, nós pecamos, os nossos filhos pecarão, e isso faz com que todo mal seja passado de geração em geração. Várias partes do Velho Testamento falam sobre isso, sobre o quanto a escolha do pecado ou até mesmo a escolha da obediência a Deus são passadas de geração em geração. Aqueles que puderem, abram comigo a Bíblia em Números, capítulo 14. Números 14, versículo 18, é só um dos exemplos de vários trechos, né, principalmente falando sobre o povo de Israel, que falam sobre isso. Números 14, versículo 18, diz o seguinte: o Senhor é lento para se irar e cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Então, nós escolhemos o pecado, podemos pedir perdão a Deus, claro. Acredito que todos nós oramos e pedimos perdão pelo pecado, até aqueles que nós nem sabemos que cometemos ou que não nos lembramos. Mas as consequências desses pecados não ficam apenas restritas a nós. Elas têm impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor e sucessivamente nas próximas gerações. E por isso, cada vez mais nós teremos que lidar com as consequências pesadas dos nossos caminhos de morte. Ontem o pastor, no sermão de sábado, falou bastante sobre isso, né? O coronavírus não é um fato muito diferente do que já aconteceu em outras gerações e provavelmente não vai ser a última vez que esse mundo vai presenciar uma epidemia, mas isso faz parte do quanto nós estamos próximos da volta de Jesus e do quanto a nossa humanidade está caída, né? Mas, apesar de tudo isso, e não é sobre a nossa queda e sobre os nossos caminhos de destruição que eu queria falar hoje, né? Apesar de tudo que o ser humano de tudo que o ser humano faz, ao longo de tanto tempo, Deus enviou o seu Filho. Cristo veio a esse mundo. E João 3,16, quem quiser abrir comigo, mas eu acho que a maioria deve conhecer. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus veio, foi o sacrifício perfeito, morreu numa cruz sem pecado, e mudou o nosso futuro completamente. Sem a vinda dele a esse mundo, nossos caminhos terminariam na morte eterna. Não apenas na morte, mas na morte eterna, né? Só que Jesus, quando ele veio a esse mundo, viveu aqui, morreu, ressuscitou, foi o sacrifício que deveria ser feito, né? Ele mudou a nossa vida de duas formas diferentes. Primeiro, aqui, nessa terra. Nós vivemos aqui e o sacrifício dele fez diferente a nossa vida aqui. Por quê? João 14, versículos 16 e 17, falam de uma promessa para essa vida que nós temos agora. João 14, versículos 16 e 17, dizem o seguinte: Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo, né? Ele nos prometeu que ele não estaria aqui nessa terra para sempre. Ele teve um período de vida de 33 anos, e essa semana eu estava até pensando o privilégio das pessoas que puderam conviver com Jesus, né? Estar nos mesmos lugares onde ele esteve. Mas a sua vida aqui nessa terra foi relativamente curta. Mas ele deixou uma promessa. Ele deixou uma promessa de que ele nunca nos abandonaria, de que nós teríamos o Consolador ao nosso lado enquanto estivéssemos aqui. E eu não sei se vocês conhecem, se recordam, acredito que vários vão conhecer, mas tem uma música que eu escuto desde que era criança, de algumas formações antigas do Arautos do Rei, que o nome dessa música é O Céu é Jesus. E na letra da música diz, né? O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Acho que essa é a frase principal da música. E essa promessa está muito ligada a essa presença de Deus na nossa vida nesse mundo. Ele não está aqui fisicamente, mas ele prometeu que não nos abandonaria. Essa promessa nos dá a certeza de que uma vida ao lado dele é o começo do reino dele na nossa vida hoje. Se nós escolhemos viver de acordo com a vontade dele, tendo um relacionamento com ele, nós estamos vivendo o reino dele já aqui. Ainda um vislumbre pequeno daquilo que nós teremos, mas escolher viver ao lado dele aqui já é ter um pouquinho do céu, um pedacinho do céu na nossa vida. E, mais do que isso, ele nos promete não só uma vida com ele aqui, né, mas uma vida de paz. E isso, hoje em dia, tem sido algo difícil, né? As doenças da mente têm crescido muito, a ansiedade, a falta de paz, né? Claro que as doenças são patologias e devem ser tratadas, obviamente, mas isso tudo está muito ligado à nossa falta de paz, né? E João 14, 27, continuando no mesmo capítulo, fala um pouquinho sobre isso e diz o seguinte: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. E João 16, 33, continuando aqui no livro de João, continua dizendo: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Ele nos deixou a presença constante do Espírito Santo, prometeu que não nos abandonaria nesse mundo e ainda prometeu que uma vida ao lado dele nos daria paz. Uma paz que o mundo jamais pode nos dar. Nada nesse mundo nos daria a tranquilidade de ter a presença de Deus ao nosso lado. Não importa o dinheiro, o lugar onde você vive,
como é a sua família, quantas pessoas você tem ao redor ou quantas você não tem ao redor. Nada que o mundo oferece pode se igualar à paz que vem de Deus. Mas não é só essa forma com a qual Jesus mudou a nossa vida. Ele mudou da segunda forma, e eu queria focar um pouco mais nessa segunda forma pela qual ele transformou a nossa vida, que foi através da eternidade, da promessa da eternidade. Quando nós escolhemos uma vida nesse mundo, ao lado de Jesus, quando nós escolhemos estar aqui, fazer a vontade dele, viver em comunhão, ter um relacionamento com Jesus, nós sonhamos todos os dias com o céu, com a eternidade. Já faz parte de quem tem um relacionamento com Deus sonhar com a eternidade. Nós sentimos falta de um lugar que nós não conhecemos, de alguém que nós nunca podemos ver face a face, mas nós sentimos saudade. Saudade é uma palavra que não existe em todas as línguas, mas acho que é a minha palavra preferida da língua portuguesa, né? Ela resume bem esse sentimento da falta de alguém que nós amamos, ou de algo que nós amamos. E Jesus, quando ele veio a esse mundo e nos deu essa esperança, e fez uma promessa quando estava voltando ao céu, ele prometeu que ia nos buscar. Ele deixou essa esperança para nós acordarmos todos os dias com a certeza do que ele nos disse, de que ele voltaria e de que ele nos buscaria. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós não temos ideia daquilo que o céu nos prepara, daquilo que o céu do tamanho dos sonhos de Deus para nós, que estão guardados para a eternidade. O nosso mundo é muito pequeno diante desse sonho de Deus para nós. Mas João 14, de 1 a 3, continuando aqui, no livro de João, diz o seguinte: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Essa é a promessa. Isso ele nos deixou certo quando voltou ao céu, de que ele voltaria. Mas acordar todos os dias, sonhando com o céu e pensando nessa promessa, nem sempre acontece quando nós temos motivos tristes, quando nós estamos sofrendo. E o título dessa série de domingo é O que Deus fez por mim. E essa é a minha experiência de oração mais marcante até hoje. Eu perdi uma pessoa muito querida há alguns anos atrás, não foi durante a epidemia, foi antes disso. E esse foi provavelmente o momento mais triste da minha vida até hoje. E quando nós passamos por momentos como esses, é muito natural do ser humano que a gente questione o porquê. Não só questionar o porquê humanamente, mas questionar a Deus do porquê. Do porquê as coisas acontecem, dizer que nós não merecemos aquele tipo de coisa, aquele sofrimento, aquela perda. É muito natural e acredito que a maioria, ou todos nós, já passamos por momentos assim. E eu tive esse momento. Fiz orações durante aquele período, mais de várias, questionando a Deus do porquê. E um dia eu fiz uma oração, talvez a mais triste e sincera da minha vida. E eu falei que eu queria que Jesus voltasse. E isso parece normal, né? Só que, além de dizer que eu queria que Jesus voltasse, eu falei assim que eu achava injusto tudo que estava acontecendo nessa terra. Que eu achava injusto o sofrimento pelo qual eu estava passando, e era por isso que eu queria ir para o céu. Que
eu questionei a Deus do porquê tudo aquilo estava acontecendo. E falei para ele também que eu sabia que o motivo pelo qual eu queria ir para o céu não era o correto. Era um tanto quanto egoísta. Eu queria ir para o céu para acabar com o meu sofrimento, para dizer que eu realmente tinha sofrido o suficiente, que eu tinha que ir para o céu, porque essa vida aqui nesse mundo não dava, e, enfim. E continuei questionando, né? Essa oração teve a resposta mais rápida, mais clara e talvez mais forte de Deus até hoje. Eu tenho, obviamente, outras respostas que eu já recebi, mas essa foi a mais marcante e a que eu guardo e me lembro dela todos os dias. Quando eu fiz essa oração, a única resposta que Deus me deu foi que a minha vida não é nesse mundo. O que Ele quer para mim não é essa vida. A minha vida não é aqui. E, enfim, essa resposta não precisou ter mais nada, né? E eu entendi. Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite que aconteça conosco nessa vida, nem sempre vai ser bom. Nem sempre vai ser bom no sentido de nos tornar alegres, felizes, e enfim. Mas tudo que Ele permite que aconteça conosco aqui tem o objetivo maior de nos salvar. Nada do que Deus faz por nós, nada do que Deus permite que aconteça conosco vai nos afastar da eternidade que Ele sonha para a gente. Nada. Seria contra a natureza e tudo que Deus é fazer algo ou permitir algo que nos afaste da salvação. Então, quando Ele me respondeu dessa forma, eu entendi que me lembrei, claro, da parte aqui que diz que nós teríamos aflições. E esse não foi meu último sofrimento, não será, né? Até que a nossa vida nessa terra termine, nós estaremos em sofrimento. Mas eu entendi que Ele nunca permitiria que algo acontecesse comigo e com nenhum de vocês, se não fosse pelo objetivo maior da salvação. Ele nunca nos permite passar por tentações maiores, sofrimentos maiores do que nós podemos suportar, e não faria isso se isso nos afastasse dele. O objetivo maior de Deus é a nossa salvação. Por mais que a gente queira ser feliz, por mais que a gente queira ter uma vida plena aqui, que a gente tenha sonhos nessa terra, que a gente tenha objetivos cada vez maiores. E isso não está errado, imagina. Obviamente, Deus nos abençoa muito mais do que nós merecemos, inclusive. Mas esse não é o objetivo de Deus. Deus não quer nos fazer plenos aqui. Esse não é o objetivo. Ele quer a nossa salvação. Então, tudo que Ele permite, todo sofrimento, toda alegria, todo crescimento, toda mudança, tudo isso é para nos tornar aptos para a eternidade. E, inclusive, Jeremias 29:11 é um verso bem conhecido também. Só um minutinho. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Esse verso é bem conhecido já. Ele está sempre entre os versos que eu mais leio. Mas o final que Deus nos diz aqui, os planos que Ele tem para nós, não são planos de mal, são planos de bem, para nos dar o final que nós ansiamos. E isso não tem a ver com a nossa vida aqui nesse mundo. Isso tem a ver com a eternidade. Quando nós escolhemos uma vida ao lado de Deus, quando nós escolhemos lutar contra a nossa natureza, que busca sempre a destruição, nós estamos dizendo que nós queremos o céu, a eternidade. E esse é o objetivo. Esse é o futuro pelo qual Deus diz aqui que nós devemos ansiar. Se nós escolhemos viver uma vida ao lado dele, esse é o futuro pelo qual nós ansiamos. E é para isso que ele vai trabalhar na nossa vida todos os dias. E
eu me lembro que nessa oração eu falei sobre ir para o céu, e algo relacionado à eternidade é que o céu não é um lugar. A promessa que Deus fez para nós não é viver em um lugar melhor, num lugar perfeito, onde as coisas ruins desse mundo não existem. Não é isso. Porque isso, né, qualquer pessoa em sã consciência escolheria, né? A escolha da eternidade, da salvação, não é por um lugar. A escolha da salvação é de compartilhar a vida com Deus. É de poder dividir uma vida com Ele todos os dias. É um relacionamento íntimo, é partilhar da vida que Ele vive. E isso é muito forte de pensar, né? Não é só um lugar que Ele vai nos dar para morar, é viver a vida como Ele vive. Então, a salvação é quando Ele nos convida, quando nós aceitamos, e tudo pelo qual Ele trabalha, é quando Ele nos convida para partilhar da vida como Ele vive, é partilhar da vida dEle. Enfim, nada nesse mundo se compara a isso. Nada do que a gente tem ou possa ter aqui vai se comparar com uma vida dividida com Jesus diretamente. Há uma vida de relacionamento íntimo, viver onde Ele vive, como Ele vive, conhecê-lo face a face. Nada nesse mundo se compara. Nem aqui, nesse mundo, nada aqui se compara a uma vida ao lado de Deus, e muito menos na eternidade. João 17:3, e esse é o último verso que eu vou ler. João 17:3 diz o seguinte: e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, ó, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A eternidade não é um lugar. A eternidade não é um lugar perfeito, sem defeitos, onde o nosso eu viveria completamente e plenamente bem. A eternidade é quando a gente escolhe conhecer a Deus e a Jesus intimamente. É viver e partilhar de uma vida com Ele. E quando nós escolhemos a salvação, nós estamos escolhendo esse relacionamento, essa vida eterna, partilhando e vivendo como Deus vive. Eu quero encerrar só pedindo que vocês guardem, se eu não disse de tudo que eu disse até agora, se você não guardou, guarde o seguinte: sua vida não é aqui. Tudo que acontecer de ruim, tudo que acontecer de bom, ainda é uma imagem muito embaçada, um mundo muito opaco, perto da vida que Ele sonha, que Deus sonha para você. Então, quando as coisas estiverem difíceis, lembre-se que Deus está te dizendo que isso daqui não é só o que Ele quer para você. Isso daqui não é nada perto do que Ele quer para você. Por enquanto, o céu, o reino de Deus que nós temos nesse mundo, é uma vida ao lado dele. É a promessa de que Ele está ao nosso lado, de que nós podemos ter um relacionamento, de que Ele nos escuta e de que Ele nunca vai nos abandonar. E, além de tudo isso, que Ele nos dá uma paz que nada nesse mundo pode nos dar. Mas, mais do que isso, que um dia nós vamos poder partilhar da vida que Ele vive, e não essa vida cheia de altos e baixos, essa vida tantas vezes sofrida que nós temos aqui. Nós devemos escolher uma salvação para partilhar a vida com Deus. E eu não tenho nem palavras para dizer o que seria partilhar a vida com Deus. Mas essa deve ser a nossa escolha, né? Todos os dias. Bom, vamos orar agora para encerrar essa série, encerrar o nosso domingo. Amanhã uma nova semana inicia, né? O trabalho começa novamente, e que essa lembrança, essa mensagem possa estar no nosso coração. Oremos.
Querido Deus, obrigada por nos manter até aqui, pela vida que nos dá, pela oportunidade da salvação, por Jesus que veio mudar o nosso futuro completamente, tanto aqui, nessa vida tão finita e tão pequena perto do que o Senhor tem para nós, como nos oferecer a eternidade de uma vida partilhada contigo, de uma vida da forma como o Senhor vive. Nos permita escolher a salvação, nos permita escolher a vida eterna, nos permita te escolher todos os dias, nos permita lutar contra os nossos caminhos que nos levam à destruição e ao pecado. Por favor, fala conosco, esteja conosco, envie o teu Santo Espírito para estar ao nosso lado nessa nova semana. Esteja com aquelas pessoas que estão passando por momentos muito mais difíceis, que estão nos hospitais, que perderam alguém, que o Senhor esteja ao lado delas, que o Senhor conforte o coração de cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Boa noite.